Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde já, né? Tudo bem com você? Vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém aparece. Oi, Thaís. Tudo bem? Esperar mais um pouquinho. Oi, mãe. Ai, que bom que vocês estão aqui comigo. Enquanto mais pessoas aparecem, eu quero deixar aqui aberto para vocês colocarem qualquer tipo de intervenção a qualquer momento que vocês quiserem, dúvidas à medida do que eu for falando e que vocês já formularam. Algumas pessoas já me mandaram dúvidas naquela caixinha, né, que eu deixei aberta aqui eu não lembro que dia que foi, mas enfim. Vamos dar continuidade. Mais pessoas estão entrando? Não. Bom, gente, ajuda, viu, a divulgar. Estamos começando uma nova etapa da consultoria. Estamos muito felizes com essa nova etapa. E eu achei que seria um bom canal para a gente conversar aqui um pouquinho sobre como é que funciona essa questão da aromaterapia, dos óleos essenciais, como é que a gente trabalha. Oi, amor. Bom, então vamos lá. Eu queria fazer um breve histórico, né, do que é a aromaterapia e por que ela pode ser tão fundamental na sua vida e como é uma ferramenta muito interessante para você colocar na sua rotina para ter uma melhor qualidade de vida, uma vida mais natural, né, com maior bem-estar, para te ajudar nas suas questões emocionais também. Então vamos lá para começar com a primeira dúvida que a maioria das pessoas tem, que é, afinal, o que é aromaterapia, né? Então eu vou começar já lançando para vocês, eu tenho um roteirinho aqui, vários outros conceitos que a gente vai abordar aqui ao longo dessa live. Então, aromaterapia é uma terapia holística, já é um conceito que a gente precisa conversar, uma terapia holística que utiliza da captura dos componentes aromáticos dos óleos essenciais para promover a sensação de bem-estar físico e emocional. Tá, mas então, o que é essa tal dessa terapia holística, né? E por que ela tem sido uma terapia tão procurada recentemente, cada vez mais indicada? Do grego holismos, a terapia holística, ela entende você como um todo e não como partes fragmentadas, como é a medicina tradicional ocidental, né? A nossa medicina. Então, eu não tenho um sistema X ou Y que faz isso ou aquilo. A terapia holística, ela busca entender você como um todo e como cada parte do seu corpo influencia no seu todo, em cada pequeno problema que você pode ter ou não. Então, ou seja, ela entende você como um organismo interligado e interligado também com o seu meio e como ele interfere na sua qualidade de vida. Então, isso inclui o lado emocional, né? Então, a gente, às vezes, uma terapia holística não vai te trazer só benefício físico, ela não vai te tratar se você tem algum tipo de dor física só como uma consequência dessa, vamos chamar de disfunção, mas às vezes não é. Às vezes ela pode estar associada a um quadro emocional que você não tem a dimensão para poder identificar que ele pode estar causando, né, o que a gente chama de somatização. E aí, eu já me sentindo do meio, né, gente?
que os terapeutas chamam de somatização. Então, é o jeito que essa terapia trata, né, o indivíduo nas suas individualidades. Então, esse detalhe do que você está sentindo em relação a tudo que você vive e sente. E algumas terapias holísticas a gente trata também até a interligação espiritual, porque às vezes o seu lado espiritual está muito também direcionado com o seu comportamento, porque crenças, né, hoje está mais do que provado, leva você a fazer determinadas escolhas, e essas escolhas determinam a sua rotina. Bom, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre terapia holística, afinal de contas eu não sou terapeuta, e eu gostaria até de convidar novos terapeutas que eu conheço e que trabalham com algumas outros tipos de outras alternativas de terapia, além da aromaterapia, para vir falar mais para vocês entenderem. Tem uma gama de terapias que são muito interessantes e que, se você tem curiosidade, vale a pena pesquisar. Mas continuando na aromaterapia, parece que a gente está falando de uma coisa completamente irracional, né? Então, o aroma... Não, é totalmente científico. A aromaterapia, ela trata principalmente no sistema olfativo, ou seja, que é um dos sistemas... Eu preciso colar. Que é um dos sistemas mais primários que a gente tem no nosso organismo e está diretamente ligado ao nosso lado emocional, porque ele está diretamente associado ao sistema límbico, que é quem é responsável pela pressão arterial, pela respiração, pela frequência cardíaca, pela memória e até pelos níveis de equilíbrio hormonal. Então, ou seja, quando você inala os compostos voláteis que a gente acabou de descrever dos óleos essenciais, você está necessariamente levando para o cérebro essas mensagens dos benefícios que esses componentes podem trazer para você no seu sistema como um todo, né? Então eu vou ler aqui uma citação de um neurocientista, que eu esqueci de colocar a fonte na minha cola, mas inclusive a própria doTERRA, que é um livro de óleos essenciais, que é muito interessante. Mais tarde a gente fala melhor sobre isso, não vou misturar os assuntos, porque já viu, né? Pisciana, a gente vai e volta e acaba confundindo todo mundo. Então vamos lá. Ao inalar os aromas, os canais olfativos mandam mensagens diretamente para o sistema límbico, a parte do sistema nervoso que é responsável pelas emoções. Depois disso, o cérebro reage às propriedades aromáticas, modificando o humor ou até o estado de espírito. Ou seja, quando eu falo de aromaterapia, eu estou falando exatamente desses compostos específicos de cada planta, né? Então tem uma especificidade individual de cada aroma que vai atuar no meu sistema límbico, que vai espalhar pelo meu corpo. Então, se eu estou dizendo para vocês que as nossas emoções estão diretamente relacionadas com o nosso bem-estar ou com a que a gente possa vir a ter, quando eu trato esse sistema emocional, eu também melhoro a minha condição de saúde e até de bem-estar, né? Então vamos lá, um pouquinho de história, que eu acho super divertido falar de história, sobre a origem da aromaterapia. É tudo muito confuso, né? Porque a aromaterapia sempre foi tratado como uma coisa muito alternativa, então os relatos são dúbeis, né? Mas o que a gente tem de mais concreto é que é uma prática tradicional, uma prática muito realizada no Egito, né? O Egito Antigo tem várias questões, né, com alquimia, com química, que posteriormente vieram para a nossa literatura. Mas enfim, a prática começa no Egito Antigo, né?
por causa da sua tecnologia, vamos dizer assim, de destilação desses óleos. Então, eles conseguiam, lá no Egito Antigo, já fazer a extração do óleo essencial. E ele não era usado só para perfumar. Esse que é o mais interessante, e a gente associa o início da prática de uso dos óleos essenciais ao Egito Antigo, porque eles aplicavam os óleos essenciais como uma ferramenta, né? Como, por exemplo, de adoração. Então, um determinado deus, eu usava um determinado aroma para me conectar. Por isso que a gente fala que pode ser também um bem-estar espiritual, porque você pode se conectar com um lado seu que está mais ligado à espiritualidade, que é o que os egípcios faziam muito. Eles usavam em processos terapêuticos, né? E também para embalsamar, que é o mais interessante, né? Alguns dos óleos essenciais que a gente já conhece hoje, como alguns, como é que eu falo? De longevidade, né? Enfim, eles usavam para embalsamar e para fazer a mumificação e até para levar aquele ser pela travessia, né? Porque eles tinham isso, você era embalsamado e você recebia várias ferramentas físicas para poder fazer a transição do estado terreno para o espiritual, porque você passa por vários processos ao longo do seu desencarne, né? Da morte, né? O que eles têm as nomenclaturas, né? Tradicionais, e eu não conheço nenhuma ou não me vem à memória. E aí tem uma lenda que eu acho interessante, eu adoro essas coisas mais romantizadas, né? Que a própria Cleópatra era assídua dos óleos essenciais e ela conhecia os benefícios da aromaterapia e ela fazia um uso interessante, porque dizem que, eu vou ler aqui para vocês, dizem que ela usava os poderes dos aromas para seduzir. Porque o que ela queria? Ela queria que você percebesse a chegada dela, que ela fosse uma entidade adorada. Então ela fazia o uso da aromaterapia para induzir isso nas pessoas por onde ela passava. E o mais interessante é que ela impregnava esse óleo essencial nas velas que ela usava. Então eles serviam para iluminar as embarcações ou até os palácios, e aí todo mundo ficava entorpecido por aquele perfume dela, que associavam a ela, né? Então é uma lenda muito interessante e legal da gente citar aqui. E é isso, assim, que a gente, para falar sobre a aromaterapia, era esse o primeiro capítulo que eu queria conversar com vocês. E agora a gente vai entrar nos óleos essenciais e suas propriedades, que é o que a gente veio discutir aqui, não é verdade? Então, alguém tem alguma dúvida sobre a aromaterapia porque, na verdade, isso é mais uma introdução, né, do qual é o efeito do uso dos óleos essenciais, porque a aromaterapia está intrinsecamente ligada às propriedades dos óleos essenciais. Mas é claro que você já deve estar se perguntando o quão você tem essa afinidade com o cheiro e o quão real os cheiros causam na gente, né? E aí eu peço para você fazer um exercício de lembrar se não tem um cheiro que marca muito a sua infância, ou se você não associa esse cheiro muito a alguém. Então, é o que eu tô dizendo que é científico, da gente vivenciar mesmo o quão o sistema olfativo é presente no nosso ser, né? E por que os óleos essenciais, né? Então, óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis, ou seja, que passam rapidamente do estado líquido pro estado gasoso na temperatura ambiente, ou seja, você tem uma facilidade de sentir as propriedades dele, porque ele é um óleo, né, um estado oleoso, líquido, e que ele rapidamente pode ser inalado porque ele entrou no estado gasoso.
E normalmente, e o que a gente trabalha, né, de origem natural, principalmente, e aí são encontrados em diversos tipos de plantas são principalmente em sementes, cascas, caules, raízes e até em flores, né? Que é o que a gente mais conhece, os óleos essenciais por flores. Eles têm uma complexidade maior de componentes químicos, né? Que pode fazer as propriedades terapêuticas, porque eles são feitos a partir de plantas medicinais, ou seja, que você já tem um contato e uma longa literatura comprovando a eficácia dessas plantas, né, como tratamento. Então, você está usando essas plantas, por exemplo, você já conhece que chá pode ser muito benéfico para a saúde e sua avó sabia que se você tomasse um determinado tipo de chá em algum momento, ele podia melhorar a sua vida para aquela determinada situação, não é? Então, se você toma um chá, por exemplo, de camomila, que tem propriedades calmantes, o que o óleo essencial vai trazer para você são essas mesmas propriedades. Então, só que ao invés de você estar ingerindo, você está trazendo ele para o seu sistema através desse sistema que a gente já conversou, que é o sistema olfativo e o sistema límbico. Então a gente está se aproximando cada vez mais do fato de o quão relacionado ao seu bem-estar e as propriedades de tratamento emocional que os óleos essenciais podem ter. E aí uma grande... Ai, gente, vou tomar um pouquinho d'água. Oi, Dani. Oi, Melina. Tudo bem? Que bom que vocês entraram. A gente acabou de começar a falar de óleos essenciais. A gente já passou pela aromaterapia, falamos um pouquinho sobre o histórico e vamos continuar. Então, vamos lá. Qual que é a diferença, então, entre óleo essencial e essência? Porque se você está me dizendo que é pelo sistema olfativo que a gente vai fazer esse tratamento, eu vou usar a palavra tratamento, mas não é exatamente o que a gente vai fazer. Então, se é pelo sistema olfativo, qualquer perfume funciona como aromaterapia? Não, não é bem assim. Porque só os óleos essenciais têm as propriedades desses compostos que estão relacionados ao efeito que essa planta ou esse ativo proporciona. Por quê? Principalmente porque ele é feito, ele é extraído de forma natural. Muitos deles são por... Ai, gente, me perdoa, eu esqueci o termo técnico correto da química. Extração a frio, alguns são por pressão, alguns são por ebulição, enfim. Que é o jeito que eles fazem a extração do óleo essencial dessa fonte natural. E ele fica natural, ele não tem nenhum aditivo. Então, o óleo essencial é exatamente a propriedade aromática da sua determinada respectiva referência, né? E a essência não, ela é produzida em laboratório, ou seja, nem sempre o perfume que a gente sente de um determinado item é necessariamente natural. Então, um perfume de lavanda, às vezes essa lavanda foi criada em laboratório e não é necessariamente natural. É claro que muitos perfumistas usam óleos essenciais em sua perfumaria, mas aí a gente também tem uma outra quantidade enorme de compostos nesses perfumes que fazem eles perderem a propriedade efetiva do óleo, né? Por exemplo, quando a gente fala de parabenos e propilenos, que tem muitos sabonetes e hidratantes, né? Que anulam completamente o efeito do óleo essencial. Então, recapitulando, óleo essencial é 100% natural, extraído de plantas, flores, resinas, cascas, gomas
e não é, e a essência é um composto sintético. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer saber alguma curiosidade, alguma questão a mais sobre aromaterapia ou os óleos essenciais? Até aqui tá tudo bem? Então vamos continuar? Então você falou de aromaterapia, mas você falou que você não é terapeuta, e aí... Então, o que é que a consultoria Coisas de Maria vai fazer com esses óleos essenciais, com a revenda desses óleos? Vamos falar dessa maneira. Então, a nossa ideia é proporcionar para você maior qualidade de vida, cuidado, autocuidado, melhoria de bem-estar, através do uso dos óleos essenciais. Mas a gente não vai te propor uma terapia específica. Para isso... Oi, Melina, já coloco isso, acho uma questão muito importante, que é da gente falar. Então, só fechando, a consultoria é isso, assim, a gente não pretende tratar uma terapia como uma terapia. Eu quero te dar uma ferramenta auxiliar para você poder fazer o uso dos óleos essenciais e melhorar o seu bem-estar, a qualidade de vida, autocuidado seu e da sua família. Então vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre essas dúvidas que vocês estão colocando. Quais são as formas de utilização dos óleos essenciais? Através do aroma mesmo. Dizem que ele pode ser usado como tópico, né, passado na pele, e alguns falam sobre a ingestão. Então, segundo a doTERRA, que é a empresa que a gente escolheu para ser consultora, e aí eu quero colocar aqui por que a doTERRA. A gente escolheu a doTERRA porque de tudo que a gente conhece do mercado, ela é a que traz a maior certificação e garantia de pureza e procedência dos seus produtos. Então, segundo a doTERRA, eles são os únicos óleos essenciais que você pode fazer ingestão. Por quê? Eles, inclusive, rotulam os que você pode e os que você não pode ingerir. Eu, inclusive como sua consultora, não aconselho. Por quê? Não há estudos o suficiente para eu te dizer que ingestão de óleos essenciais é completamente fora de risco. Entendeu? Então, se eu te dizer que eu posso, eu tenho que ter todo um respaldo para te dizer que você pode fazer isso. E esse respaldo, ele simplesmente não existe tão claro. Então, muita gente recomenda e diz que a diferença que faz na vida e como a melhoria da qualidade de vida com a ingestão de óleos. Mas eu não recomendo, exatamente porque falta na literatura uma assertividade ao dizer que não existe nenhum prejuízo. E nós estamos falando aqui da consultoria de aromaterapia e do fato de eu não ser terapeuta e as indicações que eu estou fazendo, todas elas vão ser pautadas no limite do que a gente pode oferecer como um recurso real de autocuidado e que não interfere em relações que podem causar qualquer tipo de dano para você ou para sua ou para quem você vai cuidar, né? Por exemplo, a Dani perguntou sobre ser ingeridos também e sobre passar na pele. Passar na pele é um excelente uso de óleo essencial, mas tem que ter muito cuidado. Óleo essencial tem uma pureza muito forte. Por exemplo, óleos cítricos, de maneira nenhuma você pode passar e pegar a luminosidade direta. Então, o que é recomendado é que ele seja sempre diluído e tem que ser uma diluição expressiva, não é uma gotinha. Então, você pode usar ele de maneira tópica e eu como experiência própria de ter passado pela manipulação com óleos tópicos, eu fiquei impressionada no efeito que ele causa. Mas ele tem que ser carreado por um outro óleo não danoso para a pele.
né? Então a gente não pode fazer uso indiscriminado dos óleos essenciais, né? E uma questão que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, a gente não está oferecendo a cura para nada, né? É isso a consultoria. Eu acho que a gente precisa deixar claro que não existe uma gota de cura, né? Cura é um processo que a gente passa e que envolve uma quantidade inacreditável de fatores que precisam ser observados. O que a gente está oferecendo é que, com o uso dos óleos essenciais, sim, você pode ter uma melhoria na sua qualidade de vida, principalmente por causa desses fatores emocionais, né? Que os óleos essenciais te ajudam na sua rotina e no seu dia a dia. Bom, eu acho que eu respondi. Ai, Melina, você sabe, né? Aqui a gente não esconde nada, assim, não é venda por venda. Nenhuma das nossas consultorias e a gente só abraça empresas e indicações de produtos que a gente realmente acredita e principalmente aconselhando da melhor maneira. Afinal de contas, eu só te recomendo o que eu uso também e o que eu sei que me faz bem, então pode te fazer muito bem também. Dani, eu te respondi sobre a questão de passar na pele? Eu espero que sim. Vamos continuar então. Bom, então eu expliquei um pouquinho aqui o porquê da doTERRA e aí eu gostaria de ressaltar. Ai, que bom, fico feliz. Ressaltar exatamente isso. A doTERRA tem certificado de pureza, assim. Eles emitem um certificado que se chama CPTG, que é um certificado de eficácia e pureza garantida. Ou seja, aquele óleo essencial é extraído 100% daquela planta ou casca ou ativo que ele coloca. E também por causa do cuidado com a produção e colheita e cultivo desses ativos. Porque, não sei se vocês já chegaram a ter a oportunidade de ver o catálogo da doTERRA, a gente tem uma infinidade de ativos, né? Assim, são muitos. E às vezes, muitos deles, a gente nunca ouviu falar ou nunca teve acesso real a uma planta dessa, porque, sei lá, tem um musgo siberiano, né? A gente não tem contato com esse tipo de ativo. Eles têm todo o cuidado de fazer esse cultivo, de proporcionar que ele seja colhido no momento certo, para não ter prejuízo com a planta ou com a plantação. Eles incentivam a polinização dessas fazendas, então é muito cuidado com o processo todo. E por isso que a gente confiou na doTERRA para fazer essa consultoria, né? Para trazer os óleos essenciais deles para vocês. Então, e eles também garantem que ele não tem nenhum tipo de adulteração ou componentes contaminantes. Que é por isso que eles dizem que o deles podem ser ingerido. Mas, de novo, eu não recomendo, principalmente pelo fato de eu não ser terapeuta e eu não estar te acompanhando em outros fatores, porque a ingestão é uma coisa bem mais complicada, né, que a gente precisa ter cuidado. Então, vamos falar do como usar o óleo essencial. O aroma. Existe um jeito muito fácil de usar um óleo essencial, que não necessariamente você precisa de um difusor e o aroma pode estar em você, que é você espalhar gotinhas de óleos essenciais na sua vida. Você pode colocar na mão, aquecer a mão e sentir aquele cheiro e sentir todo aquele efeito que ele causa em você e o que você está buscando. Pode ser um ritual de autocuidado. Você pode colocar, por exemplo, vamos citar o de lavanda, que é muito versátil. Você pode colocar gotinhas no travesseiro para você dormir melhor. Então, jeitos de você introduzir esse óleo na sua rotina sem necessariamente precisar do difusor. O difusor, ele ajuda muito, porque você pode acabar fazendo um mix de óleos para te proporcionar aquela determinada questão que você está buscando. E foi uma questão que a Melina colocou,
durante a semana nas caixinhas. E aí, por que o difusor doTERRA? E por que ele é tão mais caro? Então, a doTERRA, ela não é uma marca barata. E aí eu acabei de explicar para vocês por quê, né? Sendo um produto de alta pureza e qualidade, garantia de eficácia e procedência, isso acaba tendo um custo maior mesmo de distribuição e até de produção, né? Mas o difusor, pode ser outro difusor? Claro que pode. O efeito do óleo no difusor A ou B é o mesmo. A questão é, esse difusor mais barato, ele pode ser colocado óleo? Porque alguns não. Essa já é uma diferença. Você compra um difusor achando que ele vai ser, que você vai poder usar ele com seus óleos essenciais, porque ele é mais barato. E no fim, no manual diz que você não deve usar com óleos essenciais, porque pode correr algum tipo de placa ou alguma coisa dele. É um risco se você usar? Pode funcionar ou não, tudo depende, né, do tipo de difusor que você comprar. Mas foi o que eu disse, assim, você pode usar como aroma, né, em outras situações, não necessariamente no difusor. E aí eu quero citar aqui algumas características do difusor da doTERRA. Então, ele também trabalha com cromaterapia, e aí a gente vai entrar em outra seara e eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas assim, ele tem uma luz suave, bem gostosinha. Ele faz uma cobertura de até 30 metros quadrados, ou seja, se você colocar ele num canto do cômodo, provavelmente ele vai atender a eficácia dele nessa área. E ele não precisa de carregador. Eu acabei de falar que alguns difusores não permitem a colocação de óleo essencial, certo? E tem alguns outros que você precisa comprar um carregador específico para você colocar o óleo essencial nesse carregador e esse carregador você colocar no difusor e só assim ele vai fazer a difusão do óleo essencial. Então, por isso que ele é tão diferente. Então, o difusor da doTERRA, você coloca seu mix de óleos essenciais diretamente na água, é super fácil, prático de usar. Ouvi isso de várias pessoas, que ele é um dos mais fáceis de fazer manutenção e limpeza, né? Exatamente por isso, pela facilidade de acesso que você tem a ele. E por isso que talvez ele seja mais vantajoso e até um valor agregado um pouco maior. Mas se você vai começar fazendo um teste, talvez o ideal seja comprar um outro tipo de difusor para testar, né? Como sempre aqui, o que pauta a nossa consultoria é a sinceridade. Então testa como mais barato. Se você vê que funciona, que vale a pena investir num melhor ou não, fica a seu critério. Mas lembrando que tem outras formas de você usar a aromaterapia, né? Não necessariamente com difusor. Por exemplo, você pode fazer o seu próprio difusor. Você pode fazer um chá de pétalas de flor, sem usar o miolinho, só as pétalas, por exemplo, rosa branca. Você pode fazer uma infusão dessa rosa branca, deixa ela ferver por alguns minutos. Se você quiser, depois eu te passo essa receitinha, só você me chamar depois e a gente conversa. E aí, essa rosa, ela vai ficar como se fosse uma esponjinha para você pingar o óleo essencial e ela vai acabar difundindo a essência que você colocar lá. Você pode fazer como se fosse chá também, você colocar numa cumbuquinha ou alguma coisa, uma infusão, e você completar essa infusão com óleo essencial. Tudo isso é possível para você incluir a aromaterapia na sua rotina. Bom, eu falei sobre o uso tópico, e aí eu queria alertar novamente sobre a importância do óleo carreador, né, que é a diluição do óleo essencial para você poder fazer o uso tópico. Não são todos os óleos essenciais que são recomendados uso tópico.
E aí a do Terra é bem específica e é uma das coisas que a gente gostou muito de poder trabalhar com ela, é isso. Ela é muito clara com o que você pode fazer com o óleo. E lembrando, em crianças ou em pele sensível, mesmo que o óleo indique o uso direto, pode causar algum tipo de ação alérgica, então não recomenda o uso tópico. Então, você pode até usar com o óleo carreador, numa proporção muito menor, que é, sei lá, para cada 10 ml de óleo de coco, por exemplo, você pode pôr 1 ou 2 gotas do óleo essencial em crianças e peles sensíveis. Mas vale a pena o efeito, assim. Mas tomar sempre muito cuidado de saber se esse óleo pode ser usado como uso tópico e o uso direto só em adultos e ter certeza que você não tem sensibilidade a qualquer tipo desse composto. Bom, aí os alertas, né, que eu queria fazer sobre o uso tópico é esse, sobre carrear, sobre a possibilidade de causar mancha, os óleos cítricos causam mancha, então, e aí, pela própria composição do óleo, não é recomendado expor ele à luz solar de maneira nenhuma. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo. E aí eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Se eu acabei esquecendo de comentar alguma coisa que vocês tinham curiosidade ou se eu cobri o assunto para fazer um lançamento aqui para vocês sobre os óleos essenciais. O que vocês acham? Vocês gostaram da live? Acha que clareou algumas questões? Gente, para a qualidade de vida também é muito importante hidratação, viu? Água sempre. Ai, que bom, Melina, eu fico feliz. Bom, então, para a gente encerrar, eu queria fazer o lançamento do nosso grupo, né? A gente testou várias plataformas e aqui a gente entendeu que é menos burocrática para entrar em contato com vocês e para vocês entrarem em contato com a gente, que todo mundo tem, né? E que é o grupo no WhatsApp. Tem outras plataformas que são mais fáceis de fazer comunicação, mas a gente também quer muito o retorno, né? Que vocês venham até a gente com as suas dúvidas e a gente possa sanar e te ajudar a introduzir os óleos essenciais na sua vida e melhorar a qualidade de vida sua e da sua família. Então, o grupo do WhatsApp que a gente está lançando hoje é um grupo exclusivo para quem quiser começar a fazer o uso da aromaterapia. Eu vou divulgar o link num próximo post que eu vou colocar aqui. Eu também posso incluir vocês por inbox, quem quiser, eu posso mandar o link com o convite também, o que ficar mais fácil para vocês. E aí a gente conversa lá sobre todas as indicações e contraindicações dos óleos essenciais, como é que você faz para usar e como é que essas receitas, né, de difusores caseiros e outras facilidades que a gente pode ter. Por exemplo, a gente tem o programa de cliente preferencial da doTERRA, que, superficialmente falando sobre esse programa de fidelidade, ele te dá pelo menos 25% de desconto nos preços dos óleos, e aí lá a gente conversa melhor sobre as outras vantagens, que inclui inclusive ganhar olhinhos de vez em quando, que é uma coisa que é importantíssima também, né? Porque eu acabei de falar, a doTERRA não é uma marca barata, então tudo que a gente puder usar de promoção tá valendo. Então eu convido vocês para participar lá com a gente. Quem tá no grupo da Black Friday, da Natura e dos outros itens da consultoria já tem o link. Então eu espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso. Que bom que vocês adoraram. Eu também gostei muito desse papo aqui. No começo eu tava meio nervosa, vou confessar, engasguei. Mas que bom. Vamos fazer mais, né? Quem sabe? Tá certo? Ai, que bom. Que bom que vocês gostaram.
Um beijo pra vocês e até a próxima. Obrigada. Beijo. Ah, alguém tem mais alguma dúvida então, já que vocês estão. Ai, obrigado, Marta. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ainda temos um tempinho. Não, então eu vou encerrar. Beijo pra vocês e espero vocês lá no grupo, tá bom? Até mais.